Capítulo 18. Até o momento em que Elizabeth entrou no salão de Netherfield e em vão procurou pelo Sr. Wickham por entre os grupos de casacas encarnadas que ali se encontravam reunidos, nunca lhe ocorrera duvidar da sua presença no baile. A certeza de encontrá-lo não fora ensombrada por nenhuma daquelas recordações que poderiam, não sem razão, ter causado certo alarme. Vestira-se com um esmero incomum e com alegria incontida. Prepara-se para conquistar tudo o que ainda existia no coração do jovem, confiante de que não seria mais do que aquilo que poderia ser conquistado no decorrer daquela noite. Porém, no mesmo instante, foi assaltada pela terrível suspeita de que ele tivesse sido excluído do convite de propósito, por inspiração do Sr. Darcy. Obteve a confirmação da ausência da boca do amigo, o Sr. Denny, junto de quem Lydia ansiosamente foi se informar. Ele contou com um sorriso bastante significativo que Wickham se vira na véspera, forçado a tomar o caminho da capital para tratar de assuntos pendentes e que ainda não regressara. Não entendo que assuntos importantes o afastam numa altura destas, a não ser evitar um certo cavalheiro que aqui se encontra também. Essa última frase, se bem que tivesse escapado a Lydia, foi compreendida por Elizabeth. Certa de que Darcy era responsável pela ausência de Wickham, toda a antipatia nutrida pelo primeiro era de tal modo acirrada pelo desapontamento sofrido que foi a muito custo que conseguiu um mínimo de delicadeza nas respostas amáveis às perguntas que ele lhe fez após ter ido ao seu encontro. Qualquer atitude denunciando atenção ou indulgência com Darcy era um ultraje contra Wickham, e decidida a não lhe dar réplica, afastou-se com um mau humor que ela dificilmente superou. Mesmo na troca de palavras com o Sr. Bingley, cuja cega afeição a provocava. Mas Elizabeth não era dada a desânimos. Embora todas as suas expectativas para essa noite tivessem se esvaído, logo se recuperou. Desabafou com Charlotte e Lucas, que havia uma semana que não via. Logo passou o assunto para as singularidades do primo, e sobre ele chamou a atenção da amiga. As duas primeiras danças, contudo, vieram reavivar sua mágoa. O Sr. Collins, desajeitado e solene, desfazendo-se em desculpas em lugar de prestar atenção, e frequentemente dando o passo errado, sem que se desse por isso, a fez passar a maior vergonha e constrangimento do que um par pode causar ao longo de duas danças. O momento da libertação foi de alívio para ela. Em seguida dançou com um oficial, se consolou em conversar sobre Wickham e soube como ele era estimado por todos. Terminadas essas danças, voltou para junto de Charlotte e Lucas, e com ela conversava quando se viu interpelada pelo próprio Sr. Darcy, que a pegou de surpresa com seu pedido para dançar. Ela aceitou, sem saber o que estava fazendo. Ele tornou a afastar-se imediatamente, e ela ficou só, censurando-se pela sua falta de presença de espírito. Charlotte tentou consolá-la. Verá como ele é agradável. Deus me livre, seria catastrófico sentir prazer na companhia de um homem que se está decidida a odiar. Não me deseje tal coisa. Contudo, quando a dança recomeçou e Darcy se aproximou para renovar seu convite, Charlotte não se absteve de murmurar ao ouvido da amiga que não se portasse como uma tola e permitisse que sua inclinação por Wickham a tornasse desagradável aos olhos de um homem 10 vezes mais influente. Elizabeth não lhe respondeu e foi tomar seu lugar na dança, um pouco embaraçada pela honra de ser conduzida pela mão do Sr. Darcy. Percebeu igual espanto estampado nos rostos dos circundantes ao notarem o fato. Durante algum tempo, ficaram sem pronunciar uma palavra, e ela convenceu-se de que o silêncio entre eles duraria até o fim das duas danças.
A certa altura, pensou que seria um castigo maior obrigar seu pai a falar, e fez uma pequena observação sobre a dança. Ele respondeu e de novo guardou silêncio. Após uma pequena pausa, ela disse: "É a sua vez de se pronunciar, Sr. Darcy. Como eu já falei sobre a dança, o senhor deve agora referir-se ao comprimento da sala ou ao número de pares que aqui se encontram." Ele sorriu e garantiu-lhe que diria o que ela quisesse. "Muito bem, por agora essa resposta serve. Talvez de passagem eu devesse observar que os bailes particulares são muito mais agradáveis do que os bailes públicos. Mas agora é para permanecermos calados." "Quer dizer que é para si uma regra falar enquanto dança?" "Por vezes, sim. Penso que se deva falar sempre, por pouco que seja. Seria absurdo permanecermos calados durante a meia hora que ficaremos juntos. E, todavia, no interesse de alguns, a conversa deveria ser de tal modo convencionada que lhe permitisse dizer o mínimo possível. No caso presente, ausculta os seus sentimentos? Ou, pelo contrário, supõe responder aos meus?" "Ambas as coisas", replicou Elizabeth com malícia. "Desde o princípio que noto uma similaridade na nossa maneira de pensar, de caráter insociável e taciturno. Nem sempre estamos dispostos a conversar, exceto se contamos emitir uma opinião capaz de impressionar o salão em peso e de ser transmitida à posteridade como um provérbio. Não se pode dizer que salte à vista a semelhança do seu caráter com esse que acabou de me descrever", disse ele. "Não sei dizer até que ponto ele se parece com o meu. Não devo me pronunciar sobre a minha própria obra." Ele não respondeu e de novo mergulharam no silêncio. Até que ele perguntou se ela e as irmãs iam com frequência a Meryton. Elizabeth respondeu afirmativamente e, incapaz de resistir à tentação, acrescentou: "Quando nos encontramos lá outro dia, tínhamos acabado de fazer um novo conhecimento." O efeito foi imediato. Uma sombra de altivez profunda espalhou-se sob as feições de Darcy. Mas ele não disse uma palavra, e Elizabeth, embora censurando-se pela sua fraqueza, não ousou continuar. Por fim, Darcy falou e, um pouco contrariado, disse: "O Sr. Wickham é dotado de uma afabilidade que lhe permite fazer amigos em qualquer parte. Porém, o mesmo não direi da sua capacidade em conservá-los. Realmente, teve a infelicidade de perder suas boas graças", replicou Elizabeth com ênfase, "e de uma forma que se ressentirá por toda a sua vida." Darcy não respondeu, e parecia ansioso para mudar de assunto. Nessa altura, junto deles surgiu Sir William Lucas, que, fazendo menção de atravessar por entre os pares para o outro lado da sala, ao deparar com Darcy parou, se curvou e o cumprimentou com reverência de extrema cortesia, felicitando-o pelo seu estilo de dança e pelo seu par. "Estou me deleitando perante tal espetáculo, meu caro senhor. Não é com frequência que se vê dançar tão bem. É evidente que o senhor pertence às mais altas esferas. Permita-me dizer que o seu encantador par em nada o desvaloriza, e que espero ver por muitas vezes repetido este meu prazer. Sobretudo, quando determinado acontecimento tão desejável, querida senhorita Elisa", disse ele, olhando de soslaio para Jane e para Bingley, "tiver lugar. Que felicitações não afluirão então? O Sr. Darcy que o diga. Mas não quero interromper mais. Sei que não me agradecerá os preciosos minutos roubados da conversa fascinante com esta jovem, cujos lindos olhos já estão me fulminando." Darcy mal ouviu a última frase. A alusão de Sir William a seu amigo parecia tê-lo impressionado muito. Foi com uma expressão séria que ele fitou Bingley e Jane, que estavam dançando um com o outro. Contudo, em breve, recuperou uma serenidade aparente
e voltando-se para o seu par disse: com a interrupção de Sir William, esqueci-me sobre o que estávamos falando. Não me parece que estivéssemos sequer conversando. Sir William não poderia ter interrompido outro par na sala que tivesse menos o que dizer um ao outro. Tentamos já 2 ou 3 assuntos sem qualquer êxito, e não faço a menor ideia sobre qual possa ser o nosso tema de conversa seguinte. Qual a sua opinião sobre livros? Indagou sorrindo. Livros? Oh, não. Estou certa de que não lemos os mesmos, ou então nunca com a mesma disposição de espírito. Lastimo que pense assim, mas nesse caso não haverá, pelo menos, o perigo de faltar assunto entre nós. Poderemos comparar as nossas diferentes opiniões. Não conseguirei pensar em livros numa sala de baile. O meu espírito está sempre absorto em outras coisas. O presente a mantém sempre ocupada em tais cenários, é isso? Perguntou ele, lançando um olhar de dúvida. Sim, sempre, replicou ela, sem saber o que estava dizendo, pois seus pensamentos navegavam em outras águas, como claramente o deu a entender a exclamação súbita que se seguiu. Lembro-me de tê-lo ouvido afirmar, Sr. Darcy, que dificilmente perdoa, e que uma vez suscitado o seu ressentimento, era implacável. Suponha que seja escrupuloso quanto às circunstâncias que originam esse mesmo ressentimento. E sou, disse ele com voz firme. E nunca admite que um preconceito segue? Assim espero. Para aqueles cuja opinião não muda, é da sua particular incumbência a certeza de acertarem nos seus juízos logo à primeira vez. Posso saber qual o fim de todas essas perguntas? Disse o Sr. Darcy. Apenas para uma mera ilustração do seu caráter, respondeu ela, procurando disfarçar o tom grave com que até então falara. Estou tentando decifrá-lo. E quais os resultados a que chegou? Ela abanou a cabeça. Pouco avancei. São tão diversas as opiniões a seu respeito que me sinto confusa. Não creio, respondeu ele gravemente, que as versões a meu respeito possam variar tanto. Contudo, senhorita Bennet, desejaria que neste momento não se debruçasse no estudo do meu caráter, pois é caso para recear que tal atividade não abone em favor de nada. Mas, se não o desvendo agora, nunca mais terei outra oportunidade. Não pretendo de modo algum constituir entrave ao seu prazer, replicou ele friamente. Ela nada acrescentou, e após alguns minutos mais de dança, separaram-se em silêncio, cada um para o seu lado e descontente, embora a um grau diferente, pois no peito de Darcy existia por ela uma ternura, de certo modo poderosa, que em breve lhe granjeou o perdão e direcionou todo o seu rancor para outra pessoa. Não fazia muito tempo que tinham se separado quando a senhorita Bingley se aproximou de Elizabeth e, com uma expressão de altivo desdém, abordou-a nos seguintes termos. Então, senhorita Eliza, encontra-se sob o encanto de George Wickham? A sua irmã esteve, há momentos, a falar-me sobre ele, e fez-me centenas de perguntas, mas vejo que entre as suas outras confidências, ele se esqueceu de mencionar para a senhorita que era o filho do velho Wickham, o caseiro do falecido Sr. Darcy. Contudo, como sua amiga, a aconselho a não confiar cegamente no que ele diz quanto ao Sr. Darcy ter agido injustamente com ele. Não passa de uma tremenda mentira. Ao contrário, ele tem sido de uma bondade notável com esse cavalheiro, mesmo que George Wickham tenha se portado de modo infame com o Sr. Darcy. Não estou a par dos pormenores, mas sei que a culpa não reside de modo algum no Sr. Darcy, que ele não suporta ouvir sequer mencionar o Wickham, e que, embora meu irmão não pudesse evitar incluí-lo no convite aos oficiais, ele ficou deveras contente ao verificar que o outro tivera o bom senso de não aparecer, por si só,
Sua vinda para esta região denota uma insolência atroz, e espanta-me que ele tenha se atrevido a tanto. Tenho pena da senhorita Elisa por descobrir deste modo a culpabilidade do seu favorito. No fundo, dada a descendência dele, não se poderia esperar melhor. A culpabilidade e a origem humilde parecem, pelo que acabou de me dizer, ser a mesma coisa, respondeu Elizabeth irritada. Não a ouvi acusá-lo de nada de mais grave, a não ser o fato de ele ser o filho do caseiro do Sr. Darcy. E sobre isso, pode estar certa de que ele mesmo me informou. Perdoe-me então, replicou a senhorita Bingley, afastando-se com um sorriso de desdém. Desculpe a minha intromissão. Foi por bem que o fiz. Criatura insolente, desabafou Elizabeth. Está muito enganada se pensa em influenciar-me por meio de ataque tão torpe como este. Nele não vejo outra coisa senão a sua obstinada ignorância e a malícia do Sr. Darcy. Procurou então sua irmã mais velha, que se encarregara de obter informações com o Sr. Bingley. Jane recebeu-a com um sorriso de tão doce complacência e uma expressão de tão radiosa felicidade que indicava bem quão satisfeita ela se sentia com as ocorrências da noite. Elizabeth imediatamente percebeu o estado de espírito da irmã, e no mesmo instante, tanto a sua solicitude com Wickham, quanto o seu ressentimento contra os inimigos dele e todo o resto, cedeu perante a esperança de Jane se encontrar no caminho da verdadeira felicidade. Vinha saber, disse ela tão sorridente quanto a irmã, quais os resultados das tuas inquirições sobre Wickham, mas receio que estivesses demasiado ocupada com coisas bem mais agradáveis para pensar numa terceira personagem, pelo que te perdoo de todo o meu coração. Não, replicou Jane, não o esqueci, mas nada tenho de satisfatório para te contar. O Sr. Bingley não sabe de toda a história e desconhece por completo quais as circunstâncias que particularmente ofenderam o Sr. Darcy. Mas ele responde pela conduta irrepreensível, probidade e honra do seu amigo, e está perfeitamente convencido de que o Sr. Wickham merecia muito menos atenções do que aquelas que recebeu do Sr. Darcy. Custa-me lhe dizer, mas tanto pelo relato do Sr. Bingley, quanto pelo da sua irmã, o Sr. Wickham não é de modo algum um jovem respeitável. Receio que ele tenha sido muito imprudente, e com isso tenha merecido perder a consideração do Sr. Darcy. O Sr. Bingley não conhece o Sr. Wickham? Não, nunca o tinha visto antes até aquela manhã em Meryton. Então, tudo o que ele sabe foi contado pelo Sr. Darcy. Nesse ponto, dou-me por satisfeita. Mas o que ele lhe disse sobre a pensão? Ele não se recorda exatamente das circunstâncias, embora mais de uma vez as tenha ouvido da boca do Sr. Darcy. Contudo, ele crê que ela lhe foi legada condicionalmente apenas. Não duvido nem um instante da sinceridade do Sr. Bingley, disse Elizabeth com veemência. Mas espero que compreenda que afirmações apenas não bastam para me convencer. A apologia do Sr. Bingley sobre o amigo é, sem dúvida, digna de consideração. Mas uma vez que ele desconhece parte da história e o resto lhe foi contado pelo próprio amigo, não vejo outra alternativa senão conservar a opinião que já antes tinha sobre esses dois cavalheiros. Posto isto, mudou o rumo da conversa para um assunto mais querido de ambas, e com relação ao qual não podia haver diferenças de opinião. Elizabeth escutou encantada as sorridentes, mas comedidas esperanças que Jane alimentava a respeito de Bingley, e disse tudo o que estava em seu poder para aumentar a confiança da irmã nelas. Como, entretanto, o próprio Sr. Bingley se aproximou, Elizabeth retirou-se para junto da senhorita Lucas,
e ainda mal tivera tempo para lhe responder as perguntas sobre o seu último par, quando o Sr. Collins se aproximou e, com grande alvoroço, contou que, para sua felicidade, acabara de fazer importantíssima descoberta. É maravilhoso como tais coisas podem ocorrer. Foi por acaso que ouvi esse cavalheiro mencionar a jovem senhora que faz as honras da casa, os nomes da sua prima, a filha da Lady Catherine. É maravilhoso como tais coisas podem ocorrer. Estava bem longe de poder imaginar o meu encontro nesta festa com talvez um sobrinho da própria Lady Catherine. Dou graças por esta descoberta ter sido feita a tempo de eu poder lhe apresentar os meus cumprimentos. Não vai apresentar a si próprio ao Sr. Darcy, vai? É evidente que vou, e naturalmente pedir perdão por não o ter feito antes. Estou certo de que ele é sobrinho de Lady Catherine, e nesse caso, estará em meu poder assegurar que Sua Excelência se encontrava bem quando a deixei fez ontem precisamente 8 dias. Elizabeth tudo tentou para dissuadi-lo de tal projeto, assegurando que o Sr. Darcy apenas veria impertinência na atitude de falar com ele sem apresentação prévia. O Sr. Collins escutou-a com o ar decidido de quem vai seguir a própria inclinação. Quando ela terminou, ele respondeu: Cara senhorita Elizabeth, tenho a mais elevada opinião do primoroso bom senso que a orienta em todos os assuntos ao alcance do seu entendimento. Porém, deixe-me lembrar-lhe que existe uma grande diferença entre as formalidades de protocolo estabelecidas entre os leigos e aquelas que regulam o clero. Considero a profissão clerical equiparada em dignidade à mais elevada categoria social do reino. Por tudo isto, rogo-lhe que me permita seguir os ditames da minha consciência numa ocasião como esta, que me leva à realização daquilo que considero um dever da minha parte. No caso presente, eu me considero, tanto pela educação quanto pela experiência, mais capacitado a decidir sobre o que é correto fazer do que uma jovem como a senhorita. Com uma reverência, afastou-se dela e tomou a direção do Sr. Darcy, cuja recepção ao seu ataque ela perscrutou ansiosamente. Seu espanto ao ser assim abordado se tornava bem evidente. O primo prefaciou seu discurso com uma reverência solene. E se bem que ela não pudesse ouvir uma palavra do que ele dizia, era como se o estivesse ouvindo. E pelo movimento dos lábios, percebeu as palavras perdão e Lady Catherine. Vexava-o vê-lo expondo-se a tal homem. O Sr. Darcy olhava-o com uma surpresa ilimitada, e quando, por fim, o Sr. Collins o deixou falar, respondeu-lhe com um ar de fria delicadeza. O Sr. Collins, contudo, não desistiu de falar com ele de novo, motivo pelo qual o desdém do Sr. Darcy pareceu aumentar profusamente com a duração do segundo discurso, e uma vez terminado este, limitou-se a um ligeiro aceno e afastou-se em outra direção. O Sr. Collins voltou então para junto de Elizabeth. Não tenho razões de queixa, acredite, disse ele. Pelo modo como fui recebido, o Sr. Darcy pareceu-me encantado com o gesto, respondeu-me com toda a delicadeza e até se dignou a elogiar-me, dizendo-me que sua consideração pelo elevado discernimento de Lady Catherine o assegurava de que ela nunca concederia um favor imerecidamente. Foi mesmo um belo pensamento. No conjunto, estou bastante satisfeito com ele. Elizabeth logo se desinteressou do assunto, direcionando toda a sua atenção para a irmã e para o Sr. Bingley. E a série de pensamentos agradáveis que a sua observação despertou deixou-a quase tão feliz quanto a própria Jane. Imaginou-a instalada naquela mesma casa, e numa felicidade tal como a que um casamento por verdadeiro amor pode conceder.
e nessa altura sentia-se capaz até de um esforço para simpatizar com as duas irmãs de Bingley. Percebeu que a mãe estava pensando o mesmo e decidiu não se aproximar dela para não ouvir mais. Por isso, quando se sentaram para cear, ela considerou desastroso o acaso que as colocou perto uma da outra, e foi profundamente envergonhada que ouviu a mãe falando para Lady Lucas livre e abertamente e sobre nada menos do que suas expectativas de em breve ver Jane casada com o Sr. Bingley. Tratava-se de um assunto prolífico, e a senhora Bennet parecia incapaz de qualquer fadiga na enumeração das vantagens de tal união. O fato de se tratar de um jovem tão simpático, tão rico, e vivendo a apenas 5 quilômetros de distância deles, apresentava aos seus olhos os predicados de maior monta. E depois era um conforto saber da grande simpatia que as duas irmãs nutriam por Jane, e estava certa de que elas desejariam muito a união. Além disso, era um acontecimento promissor para as filhas mais novas, pois o fato de Jane realizar casamento tão notável poderia lançá-las no caminho de outros jovens abastados. E por último, era tão agradável chegar à sua idade e poder confiar as filhas solteiras ao cuidado da irmã, e desse modo não se sentir obrigada a comparecer em sociedade, senão quando bem lhe aprouvesse. Era necessário tornar tal circunstância um motivo de prazer, pois em tais ocasiões faz parte da etiqueta. Mas a senhora Bennet seria a última pessoa a sentir algum conforto em ficar em casa em qualquer período da sua vida. E à guisa de conclusão, exprimiu seus mais sinceros desejos de que Lady Lucas em breve se visse em situação idêntica, embora evidentemente acreditasse, triunfante, que assim não sucederia. Em vão Elizabeth tentou refrear a mãe ou persuadi-la a descrever sua felicidade num sussurro menos audível, pois com indizível aflição percebera que o Sr. Darcy, que se encontrava mesmo defronte, estava ouvindo tudo, e sua mãe apenas a censurou por se mostrar tão absurda. Que me interessa o Sr. Darcy para que eu tenha receio dele? Não me parece que lhe deva alguma delicadeza especial que me impeça de dizer algo que ele não possa gostar de ouvir. Pelo amor de Deus, senhora, fale mais baixo. Que vantagem vê em ofender o Sr. Darcy? Não é assim que conseguirá que ele a recomende ao amigo. Contudo, nada do que ela pudesse dizer tinha qualquer influência. A mãe persistiria em falar das suas expectativas no mesmo tom inteligível. Elizabeth corava e tornava a corar, de vergonha e vexame. Porém não pôde deixar várias vezes de olhar de relance para o Sr. Darcy, embora cada olhar lhe desse cada vez mais a convicção do que ela temia, pois apesar de ele não estar sempre fitando sua mãe, ela tinha certeza de que sua atenção estava invariavelmente fixada nela. A expressão do seu rosto mudara aos poucos de indignado desprezo para uma seriedade calma e serena. Finalmente, porém, a senhora Bennet não encontrou mais nada para dizer, e Lady Lucas, que já havia muito bocejava com a repetição dos prazeres que ela não via como partilhar, entregou-se a saborear o presunto e o apetitoso frango. A partir de então, Elizabeth recomeçou a viver. Mas pouco durou o intervalo de tranquilidade, pois uma vez terminada a ceia, houve quem falasse em cantar, e ela teve a mortificação de ver Mary, que após uma solicitação pouco entusiástica, se preparava para obsequiar a assembleia. Ainda tentou, com significativos olhares e pedidos silenciosos, tal prova de complacência. Mas em vão. Mary não entendeu, pois a oportunidade de se exibir a encantava, e deu início à sua canção. Elizabeth fixou os olhos na irmã e, debatendo-se em dolorosas sensações, acompanhou seu progresso por meio das diversas estrofes
numa impaciência que foi muito mal recompensada no final, pois Mary, ao receber os aplausos da mesa, após uma pausa de minuto e meio, deu início a outra música. As faculdades de Mary não se adequaram de modo algum a tal exibição. A voz era fraca e os modos afetados. Elizabeth sentia-se aniquilada. Olhou na direção de Jane para ver como ela suportava tal provação, mas Jane encontrava-se serenamente conversando com Bingley. Olhou para as outras duas irmãs e as viu fazendo sinais de troça entre si. E para Darcy, que continuava impenetravelmente grave. Em seguida, olhou implorante para o pai, para que ele impedisse Mary de cantar a noite inteira. Ele compreendeu-a, e quando Mary terminou a segunda canção, disse em voz alta: "Por ora chega, minha filha, já nos deleitou por tempo suficiente. Deixe também para outras jovens a oportunidade de se exibirem." Mary, ainda que fingindo não ter ouvido, ficara um pouco embaraçada. E Elizabeth, com pena dela, e lastimando a frase do pai, receou que sua ansiedade não tivesse dado bom resultado. Entretanto, outras jovens foram solicitadas. "Se acaso eu", interferiu o Sr. Colin, "tivesse a felicidade de ser capaz de cantar, estou certo de que teria o maior prazer de oferecer uma área, pois considero a música uma diversão inocente e perfeitamente compatível com a profissão de um clérigo. Não quero, contudo, com isso afirmar que seja justificável devotarmos demasiado tempo à música, pois é certo que temos outros assuntos a tratar. O reitor de uma paróquia é muito ocupado. Em primeiro lugar, ele precisa administrar os dízimos, tem que escrever os próprios sermões, e o resto do seu tempo nunca será demais para os deveres da paróquia e para o cuidado e melhoramento da sua habitação, para torná-la tão confortável quanto possível. E não considero de menor importância que ele procure cultivar uma atitude atenciosa e conciliadora com todos, sobretudo com aqueles a quem deve a sua promoção. Não pode ser dispensado de tal obrigação, e repudiaria todo aquele que deixasse alguma vez de testemunhar seu respeito com relação a algum membro da família." E com um olhar em direção ao Sr. Darcy, ele deu por concluído o seu discurso, pronunciado com tal sonoridade que quase toda a sala o ouviu. Muitos foram os que o fitaram, e muitos os que sorriram, mas ninguém parecia mais divertido do que o próprio Sr. Bennet, enquanto sua mulher, de forma muito compenetrada, tecia um louvor ao Sr. Collins, por ter falado tão acertadamente, e à meia voz, comentava a Lady Lucas que se tratava de um jovem de inteligência notável e excelentes qualidades. Elizabeth pensou que se toda a família houvesse entrado em acordo para se expor ao ridículo naquela noite, não poderia ter empenhado seu papel com mais espírito nem com maior êxito. E achou que Bingley e a irmã tinham sido bastante afortunados, pois parte daquela exibição escapara à atenção do primeiro. Felizmente, os sentimentos de Bingley não eram de natureza a serem alterados com facilidade pelas loucuras que ele devia ter presenciado. Bastava que as duas irmãs e o Sr. Darcy tivessem tido uma oportunidade de ridicularizar seus parentes. E ela não sabia dizer qual das duas atitudes era mais intolerável, se o desprezo silencioso do cavalheiro ou o sorriso insolente das damas. O resto da noite passou-se sem grande divertimento para ela. Estava constantemente sendo importunada pelo Sr. Collins, que, perseverante, se mantinha ao seu lado. Embora não conseguisse arrastá-la de novo para a dança, a impossibilitava de dançar com outros. Em vão ela tentou atrair a atenção dele para qualquer outra pessoa na sala, chegando até a oferecer-se para apresentá-lo a outra garota. Ele assegurou que não tinha qualquer interesse em dançar, que seu objetivo
era fazer dela o alvo das suas mais delicadas atenções, e que por isso mesmo fazia questão de se manter junto dela a noite inteira. Contra isso não havia argumentos. Ficava aliviada quando a senhorita Lucas atraía para si a conversa do Sr. Collins. Pelo menos ficava livre de mais reparos da parte do Sr. Darcy. E se bem que muitas vezes ele se encontrasse a curta distância dela e quase sempre sozinho, ele nunca se aproximou bastante para lhe falar. Viu nessa sua atitude a consequência provável das suas alusões ao Sr. Wickham e alegrou-se por isso. O grupo de Longbourn foi o último a fazer suas despedidas, e graças a uma manobra astuciosa da Sra. Bennet, tiveram de esperar pela carruagem mais de um quarto de hora depois de todos os outros terem partido, o que lhes deu a oportunidade de verificar até que ponto algumas das pessoas da casa estavam desejosas de vê-los pelas costas. A Sra. Hurst, a irmã, apenas abriu a boca para se queixar de cansaço, e não escondiam evidentes sinais de impaciência, por, enfim, terem a casa à sua inteira disposição. Elizabeth constatou que várias pessoas da família ansiavam cordialmente pela partida dos últimos convidados. A Sra. Hurst e a sua irmã só abriram a boca para se queixar do cansaço. Estavam impacientes para terem a casa vazia. Repeliram todas as tentativas da Sra. Bennet, que desejava conversar, e isso lançou um torpor em toda a sala, que nem mesmo as longas tiradas do Sr. Collins conseguiram dissipar. O Sr. Collins deu parabéns ao Sr. Bingley e às suas irmãs pela elegância da festa e pela hospitalidade e polidez com quem tinham tratado os convidados. Darcy ficou calado. O Sr. Bennet, igualmente silencioso, contemplava a cena com prazer. O Sr. Bingley e Jane estavam juntos, um pouco separados dos outros, e conversavam. Elizabeth ficou tão calada quanto a Sra. Hurst e a senhorita Bingley. E Lydia se limitava a exclamar ocasionalmente: "Oh, como estou cansada!", acompanhando estas palavras com um grande bocejo. Quando afinal se levantaram para partir, a Sra. Bennet se desmanchou em amabilidades, na esperança de ver a família toda em Longbourn em breve. Dirigiu-se particularmente ao Sr. Bingley para assegurar-lhe que teria o maior prazer em recebê-lo para um jantar em família, sem as formalidades de um convite. Bingley agradeceu com grande prazer e se comprometeu a aparecer na primeira oportunidade, depois de sua volta de Londres, para onde deveria partir no dia seguinte, demorando-se lá pouco tempo. A Sra. Bennet ficou inteiramente satisfeita e deixou a casa na deliciosa convicção de que, contando com o prazo necessário para preparar os contratos, as novas carruagens e o enxoval, ela veria sem dúvida a filha instalada em Netherfield dentro de 3 ou 4 meses no máximo. Pensava com igual certeza no casamento da outra filha com o Sr. Collins, e isso lhe dava um prazer apreciável, embora não tão grande. De todas as suas filhas, Elizabeth era de quem ela menos gostava. Embora o marido e o casamento fossem perfeitamente dignos dela, o valor de ambas as coisas era eclipsado pelo Sr. Bingley e por Netherfield.